Olá, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula é a lição de número 9 do nosso curso de catecúmenos, a ressurreição de Cristo, conforme aquilo que é declarado no Credo Apostólico. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. O texto básico de nossa lição está lá em Mateus capítulo 28. 28 do versículo 1 ao 17, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vamos orar? Pai, pedimos que nos abençoe nesta hora, ilumina nossa mente para compreendermos a Tua palavra e sermos instruídos por ela nesta lição tão importante que trata sobre essa doutrina tão fundamental à nossa fé, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. A resposta da pergunta 50 do Catecismo Maior diz o seguinte: Cristo foi exaltado em sua ressurreição, em não ter visto a corrupção na morte, pela qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade e outras enfermidades comuns a esta vida, tendo-se realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, pelo seu próprio poder, e por essa ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isto ele fez em sua capacidade representativa como cabeça de sua igreja, para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhes assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. A ressurreição
é uma doutrina muito importante, a ressurreição de Cristo Jesus, crer na ressurreição de Cristo Jesus. Porque crer na ressurreição de Cristo Jesus implica em crer também na nossa ressurreição futura. O apóstolo Paulo, tratando sobre a ressurreição de Cristo, né, confrontando aqueles que diziam que não havia ressurreição de mortos, ele diz, né, se não há ressurreição de mortos, portanto Cristo não ressuscitou. E ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Isso quer dizer que sobre a base desta doutrina, né, essa doutrina sendo a base, sendo uma das bases do cristianismo, da fé cristã, portanto, repousa a nossa esperança, né? A esperança na vida eterna, portanto, está baseada na realidade da ressurreição de Cristo e no fato de que ele vive eternamente, né? E não só isso, mas se cremos em Cristo ressuscitou, também temos a esperança da nossa ressurreição futura, não é? É a ressurreição de Cristo que torna a nossa vida neste mundo uma vida suportável, não é? Porque temos a esperança de que um dia ressuscitaremos. Portanto, se não há ressurreição, se não houvesse, como diz Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens, mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O apóstolo Paulo também, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz que o fato da ressurreição de Cristo Jesus deveria consolar o coração deles em relação àqueles que já haviam morrido, não é? A igreja dos Tessalonicenses tinha um problema em relação à volta de Cristo Jesus. Eles entendiam que aqueles que tinham morrido iriam perecer sem esperança, né? Porque só os que estivessem vivos poderiam estar com Cristo na sua volta, né? na volta de Cristo. E assim Paulo diz que eles deveriam se consolar, né, com a certeza de que os crentes mortos iriam ressuscitar e, portanto, eles não pereceriam. Tá certo? Nós vamos começar então, já começamos, mas vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é a evidência bíblica, né? Nós já vimos na lição passada que Cristo morreu, né? Depois de 3 dias, ou ao terceiro dia, Cristo, então, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, o texto que nós lemos fala que as mulheres foram ao túmulo para aplicar aromas e bálsamos no corpo de Jesus, mas encontraram o sepulcro vazio. Diz o texto que surgiram então 2 homens com vestes resplandecentes que lhes disseram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo é uma realidade historicamente verificável, comprovada, né? Historicamente ela pode ser comprovada. Além dos fatos imediatos, observamos 3 coisas interessantes, né? Além do fato de que o texto bíblico relata que o túmulo estava vazio, nós temos 3 coisas interessantes. Primeiro, houve muitas testemunhas, né? Além dos vários encontros com os discípulos, Cristo foi visto por mais de 500 pessoas, diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8. Quando a igreja teve que escolher, no caso os apóstolos tiveram que escolher um que ocupasse o lugar de Judas, né? Que havia traído a Jesus e havia se suicidado, diz o texto que eles escolheram alguém que era testemunha da ressurreição de Cristo, né? Que era testemunha da ressurreição de Cristo.
Ou seja, dentre aqueles que tinham ali, que podiam ser escolhidos, só um seria escolhido dentre aqueles que tivessem sido testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus, né? Então Matias, quando foi escolhido, ele foi escolhido porque ele também tinha visto Jesus ressurreto. Então, a primeira coisa que nós observamos aí é que houve muitas testemunhas. Segundo ponto, houve um esforço para encobrir a ressurreição. Nós lemos o texto aí, né? No capítulo 28 de Mateus, no versículo 12, que diz assim: reunindo-se eles em conselho, ou seja, os principais sacerdotes, as autoridades judaicas, né, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Então, quer dizer, se não houvesse ressurreição, se a ressurreição não tivesse ocorrido, não haveria necessidade das autoridades então subornarem os soldados para inventar a história, né, de que Jesus havia sido levado pelos discípulos. Então veja, esse é um outro fato interessante que comprova ou que serve, né, de prova quanto à ressurreição de Cristo Jesus. Um outro aspecto aqui interessante, um outro aspecto que podemos verificar é que houve incredulidade. Isso foi real e principalmente continua com muita força maligna até o dia de hoje, né? O autor de Hebreus fala do perverso coração da incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Mas é interessante quando você lê sobre a história da igreja, né, logo após a ressurreição de Cristo Jesus, nós percebemos assim a incredulidade por parte de alguns, né, de que Jesus não tivesse ressuscitado, né? Vemos no caso de alguns discípulos, né, que durante algum tempo duvidaram da ressurreição de Cristo Jesus, né? Nas pregações também havia muitos que duvidavam, né? O apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos, né? Então, a incredulidade em relação ao fato da ressurreição de Cristo trata-se de um outro aspecto que se torna evidência da ressurreição de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a evidência espiritual, né? Uma das provas mais conclusivas da ressurreição de Cristo Jesus são as vidas transformadas. Logo depois da crucificação, os discípulos se esconderam com medo das autoridades. Quando nós estudamos o livro de Atos, ou mesmo os evangelhos, né, nós vemos como que os discípulos estavam com medo, ficavam escondidos, né, até que eles tomaram consciência de que Jesus de fato havia ressuscitado, quando Jesus lhes apareceu. É interessante como que o medo é transformado, né, na vida deles, como que eles deixam de temer e passam agora a anunciar a Cristo Jesus com intrepidez, sem medo das autoridades, sem medo do que as autoridades podiam fazer com eles, né? Então, é interessante, né, isso, a gente perceber na vida da igreja. Além disso, alguns que não criam, né, ao se converterem, né, também foram transformados com o fato da ressurreição de Cristo Jesus. Saulo é um exemplo disso, né? Saulo, que era perseguidor da igreja, alguém que lançava na prisão discípulos, quando ele se converte, né, ele se converte na estrada de Damasco, quando ele cai, né, e ele ouve, ele vê a forte luz, né, brilhando do céu, e ele ouve a voz de Cristo
Jesus. E é interessante como que Paulo se torna um grande apóstolo, né? Após a sua conversão. Essa é uma outra evidência da ressurreição de Cristo. Vimos a evidência bíblica, né? A evidência espiritual e outra evidência, a terceira evidência, é a evidência eclesiástica, né? A ressurreição de Cristo logo se tornou um dos pontos mais abordados nas pregações da igreja primitiva. Então, quer dizer, esse é o tema principal, favorito das pregações dos apóstolos. Né? Quando houve a descida do Espírito Santo em Pentecostes, né? Pedro, quando ele faz a sua pregação, né? Ele vai anunciar: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, né? Então, quer dizer, Pedro está testemunhando acerca da ressurreição de Cristo Jesus. Pedro e João depois, também, quando eles são presos, né, e passam a discursar sobre a fé, eles também testificam acerca da ressurreição. Lá em Atos 3,15 diz assim: Destarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, né? A defesa dos apóstolos também perante o Sinédrio também baseou-se na ressurreição de Cristo Jesus. Eles disseram: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Então vejam que os apóstolos passaram a testemunhar e a ressurreição tornou-se um tema favorito de suas pregações, de seus testemunhos. Essa é mais uma evidência a favor da ressurreição de Cristo, a evidência eclesiástica, né? O apóstolo Paulo também, em suas cartas, ele trata sobre a ressurreição de Cristo, principalmente na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 15, né? Em Atos 24, 21, quando ele é preso e por causa do evangelho, ele também confessa, né? Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E assim nós percebemos, né, como que a ressurreição de Cristo se tornou um ponto principal, né? Um assunto principal, um tema principal na pregação e na vida eclesiástica. O quarto ponto aí é a natureza da ressurreição. Nós temos aqui na lição, né, uma citação de Louis Berkhof tratando sobre esse tema. Ele diz o seguinte, abre aspas: a ressurreição de Cristo não consiste no mero fato de ter ele voltado à vida e de se terem reunidos nele o corpo e a alma. Se fosse só isto, ele não poderia ter sido chamado as primícias dos que dormem, nem o primogênito dentre os mortos. Consiste, aliás, em que nele a natureza humana, tanto o corpo como a alma, foi restaurada à sua pureza, força e perfeição originais e elevada a um nível superior, enquanto o corpo e a alma se uniram novamente para formar um organismo vivo. Era perfeitamente evidente, após a ressurreição, que seu corpo tinha passado por uma notável mudança. Era o mesmo e, todavia, tão diferente que não era facilmente reconhecido. Era um corpo material e genuíno, mas um corpo que podia repentinamente aparecer e desaparecer de maneira surpreendente. Um corpo transformado num órgão perfeito do espírito e, portanto, espiritual. Então veja que aqui Berkhof enfatiza que a ressurreição não foi, né, no mero fato de ter ele voltado à vida e de terem reunidos nele o corpo e a alma. Não foi só isso, né? Quer dizer, na ressurreição, o corpo de Cristo, né, o corpo que ele assume, é um corpo glorificado, um corpo que não está mais limitado
a imperfeição, né? Não que Jesus fosse imperfeito, mas Jesus havia se sujeitado como homem às limitações, aos sofrimentos, né? E o seu corpo trazia as marcas do nosso pecado sobre ele. Então, quer dizer, o seu corpo foi restaurado à sua pureza, força e perfeição originais e elevada a um nível superior, quer dizer, ocorreu uma transformação a ponto de que o corpo de Jesus não estava limitado ao espaço físico, né? Quer dizer, era um corpo que podia passar entre portas, e assim era um corpo agora com uma notável mudança, né? É o que diz aqui, né? Era um corpo material e genuíno, mas um corpo que podia repentinamente aparecer e desaparecer de maneira surpreendente. Portanto, um corpo transformado num órgão perfeito do Espírito. Ainda diz o seguinte: a ressurreição de Cristo tem um tríplice significado. Primeiro, constitui uma declaração do Pai de que Cristo satisfez todas as exigências da lei como obrigação pactual. Segundo, simboliza o que acontecerá aos crentes na sua justificação, no seu nascimento espiritual e na sua ressurreição futura. E terceiro, é a causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição final. Então, quer dizer, a ressurreição de Cristo tem esse tríplice significado, não é? É uma declaração do Pai de que Cristo havia vencido e atendido a todas as exigências da lei, simboliza o que vai acontecer conosco, né? O corpo que vamos receber também, simboliza o que acontecerá o que acontece na justificação, no nascimento espiritual, né? Na ressurreição futura, e é a causa de nossa justificação. Concluímos perguntando: qual é o valor da ressurreição de Cristo em nossa vida? Adoramos um Salvador vivo, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabendo que Ele está conosco, não há nenhuma tribulação na qual Ele não esteja presente para nos dar o auxílio oportuno. Quer dizer, Jesus não está morto, Ele está vivo, né? Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição na consumação dos séculos. Muito bem, chegamos ao fim desta aula, da lição de número 9, que trata da ressurreição de Cristo Jesus. Eu espero que tenha sido útil para você estudar sobre esse assunto. Se houver alguma dúvida, estou à disposição para responder. Mas entenda que esta é uma doutrina muito importante, né? A nossa fé. É uma doutrina fundamental, a fé cristã. Sem a ressurreição, o cristianismo ele não permanece em pé. Por isso que Paulo ele vai combater tão incisivamente, né, aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era a negação da ressurreição de mortos e assim a negação da ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, o fortaleça, que essa doutrina também o ajude neste mundo, né, a enfrentar as suas lutas e dificuldades. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 3, né, ele vai falar acerca dos sofrimentos na vida cristã. Ele vai demonstrar que Deus é que nos conforta em toda a nossa angústia e tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Mas é interessante o apóstolo Paulo ali falar e demonstrar que ele havia recebido sentença de morte em dado momento, né? Ele estava prestes a ser morto, e momento em que ele quase desesperou da própria vida, mas ele aprendeu a confiar no Deus que ressuscita os mortos. E assim
Ele tinha confiança de que mesmo que pudesse passar pela morte, ser condenado à morte, ele teria a esperança da ressurreição futura, né? Então veja, a doutrina da ressurreição o ajudava a enfrentar as suas lutas e dificuldades, a ter encorajamento diante da possibilidade da morte. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e que você creia firmemente na ressurreição de Cristo, de que ela ocorreu, de que há evidências bíblicas a respeito dela, né? A própria igreja é uma evidência concreta da ressurreição de Cristo, visto que a igreja é o que é por causa dela, né? E que você, portanto, creia na ressurreição futura, de que mesmo que você morra, há de ressuscitar dentre os mortos com a vinda de Cristo Jesus. Deus o abençoe e que esta aula lhe traga o ensino e a edificação que você precisa.